Virada surpreendente. Flamengo bate o martelo e fecha negócio por jogador. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo e já começando a falar sobre Saúl, pessoal. Pois é, o espanhol que ganhou muitos corações rubro-negros deve desfalcar o Flamengo aí na primeira metade da temporada 2026. Isso porque o Flamengo bateu o martelo e definiu pela cirurgia do jogador, meus amigos. Olha aí, espanhol vinha convivendo com dores há 3 meses aí no calcanhar, o que limitava, de certa forma, a sua performance, né? O seu desempenho. Isso era muito debatido. Vai fazer o tratamento cirúrgico, vai fazer um tratamento mais conservador, né? O Saúl buscou várias consultas, sugestões, tanto do seu pessoal lá na Espanha, da Europa, enfim, quanto do Flamengo. O Flamengo inicialmente sugeriu uma cirurgia, ele foi buscar outras sugestões médicas e o martelo está batido. Ele vai passar por essa cirurgia, o procedimento será realizado pelo médico Niek van Dijk, tá? Referência mundial no assunto. Aliás, meus amigos, esse mesmo médico, em 2026, operou o Danilo, que é zagueiro do Flamengo após uma lesão no calcanhar, pessoal, né? Já fez procedimento cirúrgico no Cristiano Ronaldo, no Van Persie, no Ballack, né? Ballack, lembra? Jogador alemão, e agora também vai fazer no Saúl. O jogador ainda fará mais uma consulta com o holandês antes de definir a data exata da cirurgia, que será na próxima semana na Espanha, na Península Ibérica, onde o Saúl passa naturalmente com a sua família esse período de férias. Cara, se o médico falou que é para fazer cirurgia, ele buscou várias opções, cara, mas vai desfalcar e coisa e tal, cara, mas resolve o problema. O melhor momento da temporada para você resolver isso é agora. Porque depois, meu amigo, vai jogo, decisão. Tem decisão agora? Tem. Ele não vai atuar pela Recopa, ele não vai atuar pela Supercopa, ele não vai atuar no início do Campeonato Brasileiro, que é tão decisivo quanto o final, ele não vai atuar pelo Campeonato Carioca, mas, meu amigo, é a saúde do cara, é a saúde do jogador, ela naturalmente tem que estar em primeiro lugar. O Flamengo, inclusive, soltou uma nota confirmando essa situação. O jogador Saúl Ñíguez, na próxima semana na Espanha, se submeterá a uma cirurgia no calcanhar esquerdo. Tá aí a informação sobre o Saúl, meus amigos. Vamos avançando, tem mais coisa aí pra gente conversar. O zagueiro Vitão, contratado pelo Flamengo, pediu a diretoria do Mengão para utilizar a camisa de número 44, que foi a camisa que ele utilizou no Internacional. Se tiver vaga, acho que tá vaga, né? E se não tiver também, já aconteceu casos de jogadores chegarem no Flamengo, camisas estarem sendo usadas por outros atletas, e uma conversa ali, pô, cara, essa moral aí, coisa e tal, né? Aquela coisa. Não acredito que vai ser diferente com o Vitão, que se representa antes no CT Nindrubu, inclusive com a possibilidade de atuar com os meninos da base do Flamengo, que são de fato quem vão estrear no próximo dia 11 de janeiro. Dia 11, pois é, se você perdeu o vídeo da tarde, a Ferg antecipou uma das rodadas do Campeonato Carioca do Flamengo em virtude da decisão da Supercopa do Brasil, que inicialmente estava provável para acontecer no dia 24 de janeiro, entretanto foi para o dia 1º de fevereiro. Então sim, dia 11 de janeiro, Flamengo e Portuguesa estreiam pelo Campeonato Carioca, beleza? Depois tem o jogo contra o Bangu no dia 14, depois, enfim, essa coisa
toda. Flamengo encerra parceria de 8 anos, pessoal, e negocia novo polo de captação no Sul. Olha aí, pessoal, o departamento de futebol de base do Flamengo iniciou 2026 com mudanças estratégicas na sua rede de observação de talentos, encerrando oficialmente uma parceria, né, de 8 anos com o Trieste, tradicional equipe do Paraná que atuava como núcleo de captação do Flamengo no Sul do país. A informação foi divulgada inicialmente pelo meu grande amigo Flá Zoeiro. Enfim, por exemplo, essa parceria, né, com o Trieste, né, do Sul, rendeu o Flamengo Pablo Lúcio, como jogador que está nas categorias de base do Flamengo, Rafa Luca, Davi Fraga, João Vitor. Mas o Flamengo quer novos ares. O Flamengo vem fazendo uma reformulação profunda na sua categoria de base, inclusive espera colher esses frutos da categoria de base para o ano de 2027, não exatamente para esse ano de 2026. Nas palavras do próprio presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, os frutos desse ano devem, talvez não, enfim, não serem tão vultuosos, mas para o próximo ano, sim, aí sim, o Flamengo deve ter um maior destaque nas categorias de base. Minha galera, os problemas financeiros do São Paulo preocupam o presidente da Lazio e outros dirigentes que entraram no acordo pela contratação do Marcos Antônio, tá? O acordo inicial pelo volante Marcos Antônio previu um empréstimo com opção de compra por 4,2 milhões de euros, tá, minha galera? O Flamengo se interessa pela compra do Marcos Antônio. A opção se tornaria obrigatória ao jogador a partir do momento que o jogador atingisse um determinado número de partidas, mas o jogador corre o risco de voltar a Lazio mesmo após o acordo automático aí, o gatilho, né, ter sido acionado de forma automática em função dessas metas. O Flamengo, interessado no jogador, é o único clube que pode impedir, visto que seu diretor José Boto já o conhecia no Shakhtar. Então, em tese, ainda dá para o Flamengo meio que atravessar esse acordo aí do São Paulo com a equipe da Lazio, né? O Boto trabalhou com ele lá no Shakhtar, mas ele é jogador atual da Lazio, beleza? Inclusive, Felipe Luiz e José Boto se encontraram ontem, né? A gente até comentou no vídeo da tarde desse encontro do Felipe com o José Boto para debater a próxima temporada, e tratar o planejamento do Flamengo, e foram assistir uma partida em Portugal. A dupla assistiu a partida entre Gil Vicente e Sporting. Ambos passaram a virada de ano na Europa e retornam ao Brasil a partir dos próximos dias. Flamengo se representando no dia 8/10 aí de janeiro no CT Ninho do Urubu. Era a 17ª rodada do Campeonato Português. Felipe estava de férias na Espanha e o Boto estava de férias no seu país de origem, Portugal. Enquanto presencial, foi uma continuação de conversas periódicas sobre planejamento, organização do elenco do Flamengo pensando em 2026. Nas últimas semanas, esses encontros foram à distância, chamada de vídeo, aquela coisa toda, renova, não renova, bota casaco, tira casaco. O Flamengo não tem o hábito de viajar para analisar jogadores presencialmente, apesar de estar atento às oportunidades de mercado. Quem viajava muito era o Marcos Braz, né? Ia lá para Portugal, principalmente quando era para tratar de treinador. Ia para Portugal, aí ia para a cidade do Porto, aí ia Lisboa, Braga, né? Para debater ali
o mercado do Flamengo, aquela coisa, dava entrevistas, igual o Boto, né, que também dá um monte de entrevistas aí, adora aparecer. Felipe Luiz e Boto são aguardados pelo Flamengo na próxima semana, na cidade do Rio de Janeiro. O elenco principal se representa no dia 12, só corrigindo, no dia 12 de janeiro, o elenco principal se representa no CT Ninho do Urubu para a pré-temporada, visando a preparação para o Brasileiro e a Supercopa. E o Carioca, Pedrão? O início do Carioca vai ser a equipe reserva da forma que tem que ser. O Flamengo não tem que botar todo o seu foco no início desse campeonato carioca, porque isso se mostra prejudicial ao restante da temporada, que de fato é o que vale, né? Tudo bem que se você não ganha o estadual, mesmo o Flamengo tendo ganhado 2 seguidos nos últimos anos, isso vira motivo de zoeira entre os rivais, o torcedor fica chateado, aquela coisa toda, mas o torcedor precisa entender que lá na frente, se ganha um título importante, dane-se se não ganhou o Campeonato Carioca. Dane-se, tá? Enfim, vamos avançando. Ontem até surgiu uma informação do Bruno Andrade, da ESPN, dando relevância para o fato de que havia o interesse do Flamengo na contratação do goleiro Andriu, da equipe do Gil Vicente. Felipe Luiz e o José Boto. O GE. Globo, por exemplo, traz o oposto. Diz que não há interesse na contratação do goleiro Andriu do Gil Vicente, que inclusive foi revelado pelas categorias de base da equipe do Botafogo, e diz que Felipe Luiz e José Boto estiveram apenas por casualidade, porque o Felipe Luiz é um louco e nem nas férias ele abre mão de assistir futebol. E olha, sinceramente, com todo respeito às duas equipes portuguesas, Gil Vicente e Sporting, nossa senhora, para assistir realmente tem que gostar muito e ter paciência. O goleiro, inclusive, o Andriu, negocia um pré-contrato com a equipe do Botafogo. Quem sabe pode retornar, né? A equipe do Botafogo. O alvo principal do Flamengo segue sendo o goleiro Gabriel Brazão, tá? Gabriel Brazão do Santos, que está resistindo, está irredutível, apesar das dívidas, do salário do Neymar, que é uma enormidade, que no futuro, eventualmente, pode até fazer uma compra da SAF do Santos. Algumas pessoas dizem que, supostamente, o Neymar já seria uma estratégia do Santos TV para depois comprar, né? Fontes do clube afirmam que o Flamengo não precisa enviar profissionais a estádio para observar jogadores, dizendo que essas observações, né, de atletas, goleiros, enfim, são feitas através de vídeo, assim como é feito no mundo inteiro, né, nesse sentido, né? Pessoal, eu quero falar um negócio para vocês aqui, que tem um jornalista, que o nome dele é Guga Chakra, que eu até não desgosto dele não, mas, gente, tem uma prática na internet hoje que eu vou explicar para vocês, que se chama rage bait. Pedrão, pô, que você está falando? Significa a pessoa postar algo tão absurdo, uma opinião tão absurda, que isso acaba suscitando, provocando reações, né, muito grande por parte das pessoas, reações negativas. Mas a pessoa que faz o rage bait, ela não tá nem aí se a reação vai ser positiva, vai ser negativa. Ela quer o engajamento. E, infelizmente, eu tô dando esse engajamento para o jornalista, mas com a finalidade de alertar vocês sobre isso, porque o Guga Chakra, ele publicou nas suas redes sociais dizendo que é justo o debate entre Rivaldo e Zico, quem foi o melhor, porque o Rivaldo ganhou uma Copa e o Zico não ganhou uma Copa. Um argumento completamente rasteiro, um argumento raso, que não significa absolutamente nada. A Copa do Mundo é um torneio coletivo, não depende da individualidade de um jogador apenas.
Ah, o Zico perdeu o pênalti, mas na decisão por pênalti ele foi lá e fez na Copa de 86. Ele jogou bem na Copa de 82. Entende? E o Rivaldo ganhou. Então, se for assim, meu amigo, até antes de 2022, o Vampeta era melhor do que o Messi, porque o Vampeta tinha a Copa do Mundo, né, em 2002, e o Messi não tinha Copa do Mundo. O Vampeta é melhor que o Cristiano Ronaldo, porque o Vampeta tem uma Copa do Mundo e o Cristiano Ronaldo não tem. Um argumento completamente raso, mas não caiam nessa, pessoal. Eu tô dando engajamento, infelizmente, aqui, mas não embarcam nessa, que isso aí é só para causar raiva para você. As pessoas elas engajam muito mais pela raiva do que pelo gostar. Às vezes a pessoa gosta, dá um like ali e segue a ver. Agora a raiva, ela comenta, ela fica, sabe, eu quero responder esse cara. E essas pessoas sabem disso. E eles sabem disso, tá? Pessoal, o negócio é o seguinte, o Cruzeiro entende que a permanência do Caio Jorge pode valorizar ainda mais o jogador para 2026. O entendimento é que, caso o atacante mantenha o alto nível, o clube vai receber ofertas financeiramente superiores, inclusive do exterior, com valores capazes de balançar o jogador. O Caio Jorge já está balançado. E eu acho que é o contrário. O Caio Jorge, para esse ano, posso virar mempa, eu acho que ele vai desvalorizar. Porque ele fez um ano atípico. Se você observar a carreira do Caio Jorge, evidentemente que com o passar dos anos, com o adquirir de experiência, passou pelo futebol europeu, aquela coisa toda, ele vai maturando, ele vai amadurecendo o seu futebol, a tendência é que ele melhore. Mas essa última temporada foi uma temporada atípica para ele. Geralmente o artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele não tem mais de 20 gols. E ele conseguiu, com méritos próprios, esse feito. E o treinador que vai estar no comando do Cruzeiro é um treinador que, no meu entendimento, é pior do que o Leonardo Jardim, tá? Não estou dizendo que é horroroso, mas é pior, tá? E as suas equipes se notabilizam por não fazer tantos gols assim, tá? E aí, gente, sinceramente, eu não embarco nessa. O Caio Jorge publicou uma foto com uma luz vermelha na piscina, e aí o pessoal. Ih, olha. Gente, sinceramente, não vou. A torcida do Cruzeiro, né? A torcida do Cruzeiro tá em choque com essa publicação do Caio Jorge. Eu não vou entrar nessa. Publicou. Lá tem uma luz. Será que ele não quis dizer? Eu não vou ficar aqui. É Marcos Braz, que gosta de postar enigma, para desvendar o enigma, né? O Cruz Azul do México, pessoal, estuda a possibilidade de enviar uma proposta pelo Léo Pereira. O Flamengo tem que recusar. Não quero saber. River Plate avança em acordo com o Flamengo pela contratação do lateral esquerdo do Mengão, Matias Vinha. O jogador teve pouco espaço em 2025 e quer mais chances na próxima temporada. Há um início de acordo pela saída do jogador, inclusive o Matias Vinha está apalavrado já com a equipe do River Plate, o Flamengo já está apalavrado com a equipe do River Plate, o clube já havia feito antes uma consulta antes do final do ano e as conversas foram para frente, restam algumas etapas que serão superadas, como o aval do BAP e a assinatura do contrato para oficializar, mas a tendência é que o vínculo seja assinado. Vinha irá para o clube argentino com um contrato de 1 ano. O vínculo com a equipe rubro-negra é válido até o final do ano de 2028, então ele volta no início do ano de 2027, naturalmente, para o Flamengo, naturalmente também com aquela situação de não joga contra o Flamengo e não vi nenhuma informação no sentido de que o passe do Vinha já estaria ali uma opção de compra, enfim, não está. Então o jogador
negócio fechado, será emprestado para a equipe do River Plate. O que você achou disso? Produtos do Flamengo aqui abaixo no vídeo. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, tamo juntão. Saudações, Bruno Negras.